Passamos! Ai, ai. Então, abraço amado de quem? De quem da Sula? Toma, rapá! 3-0 no Red, vídeo aí. Que o não vai. Senhoras e senhores, vitória do Vasco. Porque não deu pra carregar. E, né, não deu, então não vai ser mesmo. Então vai ser um vídeo a mais hoje, nessa quarta-feira, estamos vendo agora. E é isso que eu queria falar só. Eu busco de 100, bora pro vídeo. Rapidez. Vasco, eu tô aqui com camisa velha porque eu tava viajando, minhas roupas tá tudo pra lavar, tá tudo suja, mas olha só, mais 23, essa. uma vitória que empolga ali e tal, mas é claro que é contra um time meio fraquinho, tá ligado? Mas vamos falar disso, vem aqui comigo. Olha só, pessoal, o time do Fernando Diniz veio a campo dessa forma aqui. A gente tem algumas coisas para destacar. A primeira delas, o Coutinho tá de calça jeans. Enfim, isso aqui não tem nada a ver, não. A primeira delas, na verdade, o Lucas Freitas, camisa 43, titular hoje porque o Luiz Gustavo não estava. O Luiz Gustavo estava disponível para hoje, ele não vai estar para o próximo jogo, sábado agora, contra o Red Bull Bragantino, no Campeonato Brasileiro. E aí, eu não sei, eu fico em dúvida, eu não sei qual é a sua opinião, eu fico em dúvida entre o Diniz achou que simplesmente o Freitas merecia titularidade porque ele é melhor do que o Luiz Gustavo, ou ele pensou, cara, eu vou dar ritmo porque o próximo jogo o Luiz Gustavo não vai poder jogar mesmo, então vou colocar em ritmo um cara que vai ter que jogar. Não sei qual das duas opções que é verdade, mas enfim, o Luiz Gustavo é uma grata surpresa, é um moleque da base, é um moleque que tem muito pouca idade, tá ligado? 18 anos só, mas ele tem um físico muito forte e tal, que vinha jogando bem, apesar do sistema defensivo do Vasco não estar bem, mas ele particularmente me agradava. Hoje é reserva porque o Lucas Freitas volta. O Lucas Freitas, eu não sei se é só impressão minha, mas eu sinto uma coisinha legal nele com a bola nos pés, tá ligado? Não que ele seja um zagueiro ruim, mas eu prefiro o Freitas do que o Oliveira. Sinto nele um pouquinho mais de refino. Eu não sei se eu tô viajando na maionese aqui. Se eu tiver, você pode comentar aqui embaixo. Outra coisa, outro destaque, que é um pouco de polêmica, camisa 8, Jair. O que acontece? O Jair, como todo mundo sabe, veio pro Vasco lá depois de ganhar um campeonato brasileiro com o Atlético Mineiro. Ele chega com moral, ele chega sendo um dos melhores meio-campistas do Brasil, tá ligado? E aqui no Vasco, ele começa bem, ele vive bons momentos, mas nunca é aquilo tudo. O Jair nunca consegue ser constante. E agora, e aqui que tá a polêmica, o Jair chega a ser, muitas das vezes, não relacionado. E aí é meio esquisito porque, assim, o Jair sai de não relacionado para hoje titular porque o Hugo Moura não tava. É esquisito porque poderia colocar o Cocão, poderia colocar o Esforça, mas ele coloca o Jair. O que eu entendo, eu acho que é um bom jogador. O que eu não entendo é porque que às vezes ele fica fora da relação, porque que ele fica até fora do banco de reservas, tá ligado? É uma coisa aí que eu não consigo compreender. O Jair é um jogador que tem um custo alto pro Vasco, tem um salário meio puxado e tal, e que se for para não jogar, provavelmente ele será, né, vendido e tal, negociado, porque o Vasco não tá com essa grana toda pra ficar mantendo um jogador desse calibre fora do banco de reservas, mas hoje ele é titular e eu acho que ele faz uma boa partida. Cara, como é que chegava o Vasco pra hoje? Chegava com mais medo do que deveria. Vamos ser sinceros aqui, era pra ser fácil, né? O Vasco chegou pra jogar contra o Melgar, que é um time que até disputa ali o título do campeonato peruano, mas como eu falei, é o título do campeonato peruano, tá ligado? Assim, não é um time de renome, talvez antes dessa Sul-Americana você nem conhecesse o Melgar, existe essa possibilidade, e se você pensar que era um jogo dentro de casa, era pra gente estar chegando pra partida de hoje e falando, cara, hoje é tranquilo, né? Por mais que a gente precisa ali fazer o resultado, pô, hoje é poupa tempo, hoje vai ser de boa, mas não, a gente não tá assim porque lá na casa deles abrimos 3-1, o jogo parecia que tinha acabado, que não tinha mais o que acontecer, que não poderíamos dar mole e podemos sim, podemos. O Brasil se pergunta, como o Dorflex sabe onde dói? A dor da Cris é competir com tanto carrinho de café. Deixa comigo. E se a dor for intensa, deixa com quem sabe. Dorflex Max, 2 vezes mais potente. Vai em frente e deixa a dor com a gente. Falei errado? Talvez, mas enfim, errado também foi a zaga do Vasco naquele dia, que tomou uma série de gols em seguida, uma série de gols de cabeça, teve muito erro. O Coutinho faz um golaço, foi aquela partida que ele fez aquele golaço absurdo, chutando de longe, mas a gente cede um empate que não era para ter acontecido, e por isso... Culpa daquele tongo do Carille, se não fosse por ele, nós tava de boa nessa Sula. Mas não, vamos recuar. Hoje a gente chega pra jogar contra um time pequeno dentro de casa e mesmo assim com medo. Pelo menos eu tava, imagino que você também. E aí, cara, como é que foi o jogo? A gente já vai falar, mas antes, Flash Score. Cara, se você quiser entrar lá na Flash Score agora e olhar a nota dos jogadores do Vasco hoje, você vai ver que vai de 0 a 10. Pra fora, Flash Score também te ajuda com isso. É um aplicativo realmente aí. E agora vamos falar do jogo, já que você já vai baixar, certo? Se falar que não, você é um otário. Enfim, bola rolando, pessoal.
Gol, Ryan, 2 minutos, tá ele aqui que cansou de ouvir o nome do Diniz e foi lá e fez isso aqui. Pela lateral aqui, ele toca no Coutinho, que de primeira volta pra ele, que também chuta de primeira e, cara, faz um golaço. Uma jogada que não é ensaiada, mas é uma jogada muito bem trabalhada. O Ryan, ele faz mais um gol aqui. Eu acho que o Ryan, a cada jogo que passa, ele vai mais dando certeza pra gente que ele é o cara que mais evoluiu sobre o comando do Diniz. O Diniz chegou há muito pouco tempo e tal, mas desde que chegou, tá pegando no pé, tá gritando o nome do moleque e tá rendendo, tá valendo a pena. Eu já falei isso outras vezes, eu acho que se o Diniz tá cobrando muito dele, é porque ele vê potencial ali e o potencial tá aparecendo. O Coutinho também muito legal. O Ryan dá uma bela jogada e faz um belo chute, tá ligado? A bola pega uma curva, faz um golaço, mas o Coutinho a gente também precisa comentar. Tem gente que tem uma birra porque talvez pensou que o Coutinho ia jogar, tipo assim, ia inventar o futebol 2, que ia com certeza voltar pra seleção. Acho que ia ser um exagero danado e talvez isso seja até normal, porque no começo a gente tava muito empolgado mesmo, teve até música e o Coutinho voltou querendo demais, mas cara, por mais que aquele alvoroço todo não seja verdadeiro, não apareça na realidade, também não dá pra falar que o Coutinho não é importante pro Vasco. No último jogo contra o Fluminense, 2-1, aquele gol do Guga, o Coutinho não tava, porque ele tava suspenso, porque ele foi expulso lá naquela tretinha com o Marinho, mas cara, hoje ele tá em campo, ele dá esse passe aqui de primeira. O Coutinho, eu acho que ele não foi o melhor da partida, porque a gente teve ali um Paulo Henrique jogando muito bem, mas em determinado momento do jogo ele tava dando uns passes de letra, uns passes bonitos, ele tava, sei lá, com tanta confiança que me parecia que ele tava desfilando dentro de campo, tá ligado? Assim, enfim, eu acho que hoje faz uma muito boa partida, termina aqui com assistência pro gol do menino Ryan, mais um gol dele, já tinha marcado aí nos últimos jogos, marca mais uma vez, uma bonita jogada, assim, são 3 gols interessantes, mas esse aqui eu acho que é o mais bonito, tá ligado? O chute é bonito, a jogada é bonita, as coisas serem de primeiras também engrandece a coisa, enfim, baita jogada, e só 2 minutos. Graças a Deus, o Vasco dessa vez não inventa moda. A gente precisava dessa calma e tal, e é muito bom que você marque gol logo no começo, porque abaixa um pouco da pressão, e é importante que abaixe um pouco da pressão, porque depois a pressão volta toda de novo, e ela só não aumenta ainda mais, porque tem Léo Jardim. Cara, o que acontece é o seguinte, o Vasco ainda tem muito problema defensivo, tá? Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, e o problema defensivo do Vasco só não é maior, a gente só não tá com a corda ainda mais no pescoço, porque tem esse cara de azul aqui, que é o Léo, que ainda tem gente que critica, um bagulho que eu acho completamente absurdo, tem gente que fala que ele, vocês valorizam demais, vocês tratam como ídolo, vocês exageram. Não é ídolo, e meus caras tratam qualquer cara não que aparece, é aquele tipo de cara que olha pela partida, não pelo campeonato, não pelo tomate, tipo, uma partida é uma coisa, uma partida é outra. Não junta as duas, é só uma. Mas cara... Só que aí, cara, cada jogo que passa, o cara vai lá e ídolo talvez seja um pouco forçar a mão, tá ligado? Forçar a barra, mas... Pra mim, é ele correr. Cada jogo que passa, ele se mostra cada vez mais importante. Ele faz uma defesa aqui, esse ângulo, a câmera tá meio de lado, e aí não dá pra ter noção, mas assim, ele foi meio que buscar essa bola no ângulo. E não foi a única vez do jogo. Eu acho que o Léo Jardim é um cara que, se ele sair do Vasco, a gente tá muito cagado. Inclusive, tá tendo esse imbróglio da renovação, de renova, não renova. Eu não sei o que tá sendo o empecilho que ainda não renovou, mas vamos supor... Qualquer coisa, se for por dinheiro, não vai fazer uma vaquinha. Fica lá o Jardim, 5 milhões na conta. Que seja só dinheiro. Cara, vamos exagerar aqui, pô. E se o Léo Jardim falar que eu quero, sei lá, 1 milhão pra renovar? Merecido. Um Payet da vida que não faz mais nada no time, tá nem jogando e recebe 1 milhão. 1,5 milhão. Parece muita coisa. 1,5 milhão, quem ganha é o Payet, quem ganha é o Coutinho. E o Léo Jardim fazendo mais que os dois juntos. Não merece. Mas alguém duvida que o Léo é muito mais importante do que o Payet pro Vasco? Então, assim, se for isso a questão, sei lá, mesmo que seja 1,5 milhão, eu pagaria, se for só dinheiro, tá ligado? Pelo menos essa é a minha opinião. Comente aí o que você acha. Olha só, veio aqui um gás, perdão. Dando sequência, não acontece o gol deles, porque a gente tem Léo Jardim, e aí depois, mais um gol nosso, dessa vez Paulo Henrique, talvez... O carro do Vasco. Paulo McQueen. Fez o nome do jogo. Olha só aqui o que faz o Paulo Henrique. A bola tá lá do outro lado, vem parar aqui quase que na lateral, cruzamento do Piton, o goleiro rebate e o outro lateral vem, Paulo Henrique
Palio Henrique vai lá e faz o gol. Palio. Cara, eu falo muito do Paulo aqui. Eu acho Ele é que muito vai ter um rápido, jogo ou muita outro que ele é meio mentira. burrinho, que ele erra alguma coisinha ou outra, faz parte, tudo bem. Mas assim, é muito bom jogador. Hoje ele tava até dando chapéu e tal, ele tava com confiança. Cara, se você pega pra ver a nota dele, como eu falei, ele chegou a ter 10 no final do primeiro tempo, e aí depois ele terminou só com, sei lá, 9.5, 9.6, ele terminou com um notão, tá ligado? Ele faz um gol aqui, e cara, também mais uma boa jogada do Vasco, que toca a bola de um lado pro outro. Eu acho que o Vasco no ataque tava jogando muito bem, o Vasco criou chance, o Vasco poderia ter feito mais gols do que fez, principalmente ali no segundo tempo. Se antes o Vasco não tinha ataque, não tinha defesa, agora tem até ataque, não tem defesa. Bem no finalzinho, teve uma chance do Piton, um zagueiro só, e o Verratti completamente sozinho do outro lado, que acabou que o gol não aconteceu, mas o Vasco poderia ter feito. E cara, hoje eu acho que o cara da partida foi o Paulo Henrique. Ele faz um jogo fenomenal, ele tem uma imposição física que é de costume, mas hoje ele tá lá como oportunista para fazer o gol dele, tá no lugar certo, na hora certa, é de lateral para lateral, porque sai do Piton pro Paulo Henrique. O Piton não vai ganhar essa assistência, não vai contar, porque bate no goleiro primeiro, mas é de lateral para lateral. E aí, depois, na sequência, cara, Palio Henrique, isso aqui é muito bom. Enfim, depois, na sequência, mais uma vez, o Léo Jardim. O que acontece? O Vasco, ele, por um lado, não permitia, não deixava, não dava mole a ponto do Melgar entrar dentro da nossa área. Porém, dava muito espaço para bater de fora se quisesse. E aí, numa dessa, a gente perdeu o jogo contra o Fluminense, que eu até falei, cara, existe o mérito do Guga, e aí eu vi umas pessoas falando, pô, Josão, mas e o esforço que não marcou, que meio que tava, sabe, uma marcação meio Bluetooth? É verdade, é um bom ponto, inclusive esqueci de comentar disso. O Vasco, ele muitas das vezes, ele permite espaço demais fora da área. Dentro, o time tá se fechando cada vez mais e tal, mas fora da área tem dado espaço demais. E aí, numa dessas, se você não tem o Léo Jardim, que nesse caso aqui de hoje pegou, se você não conta com o Léo Jardim fazendo uma defesaça e o cara acerta um baita chute, que foi o caso do Guga, a gente perde. Então, assim, a gente não permite que o time rival, pelo menos hoje não permitiu, que o Melgar entrasse dentro da nossa área, mas chute de fora tá dando mole demais e nem sempre vai ter o Léo Jardim lá conseguindo pegar tudo. Aqui, mais uma baita defesa dele, e sinceramente, se você ainda é do bonde dos que acham que o Léo Jardim não é isso tudo no Vasco, pô, você tá vendo o jogo errado, cara. Não, assim, não tem como te defender, tá ligado? Mas, logo na sequência, mais um gol do Vasco, que se tem Léo Jardim sendo elogiado, normalmente também tem Verratti. Olha só o que acontece aqui. Tietê, que hoje estava jogando muito bem. O Tietê dá uma bola na frente pro Verratti de pé, chegar lá e de primeira fazer o gol dele, o terceiro gol do dia, e sai aqui comemorando. Cara, o meio de campo do Vasco hoje estava muito interessante. Na ausência do Hugo, que tinha sido expulso no jogo contra o Lanús, a gente teve um Vasco com Tietê, a gente teve Coutinho e a gente teve também o Jair. Existiram alguns momentos ali do Vasco tocando bola e acabando perdendo logo na saída, e por incrível que pareça, não é por causa do dinizismo e tal, é um tipo de bola que, inclusive o PVC tava falando na transmissão, já vem desde antes do Diniz, não é aquela bola tipo no goleiro e tal, muito lá atrás, não, é na saída de bola, é um pouco pra frente da nossa área de defesa, tá ligado? Mas vira e mexe, tava tendo um erro de passe aqui e ali, então tem esse problema, é verdade, mas também tinha uns momentos que tava tendo uma troca de passe bem legal, e nesse caso aqui, foi um desses momentos, o Tietê consegue achar uma bola na frente, no ponto futuro do Verratti, que faz um gol de pé, e cara, a gente fala muito do Verratti ser muito bom de cabeça, e tá certo falar, eu falo muito disso, eu acho que hoje em dia, pelo menos na América Latina, na pior das hipóteses na América Latina, tá ligado? Na melhor, talvez no mundo, eu não sei se tem um cabeceador melhor do que o Verratti, mas o Verratti também faz gol de pé, inclusive, proporcionalmente, ele faz até mais gols de pé do que de cabeça. Eu acho que a parada que a gente tem que começar a observar do Verratti é o seguinte, esse de hoje foi o 18º gol do Verratti, e o tópico curioso não é que tipo assim, tem muito gol de cabeça, tem também, mas de 18 gols que ele fez, todos os 18, presta atenção, foram de um só toque na bola. Então, cruzou na área, ele foi de cabeça, ou então com o pé, chegou a bola nele, ele chutou. O Verratti, a parada é, se ele tiver que dominar, carregar, driblar, não vai. Sair de casa pra comprar bebida Eu não quero saber Máximo, olha, a dizer galera já chegou e tá perguntando da bebida. bebida. E a gente presa nesse Eu quero trânsito. patrocinar. Olha lá, Andor. Já patrocinar outra história, mas... Você precisa patrocínio, tá ligado?
simplesmente não vai acontecer nada. Mas se a bola vem redondinha ali pra ele chutar, pô, faz gol, normalmente ele leva perigo. E eu acho curioso, é uma parada meio germancano também, porque o Cano também era meio que assim, um gol com um toque só. O Verratti também tem sido esse cara. Aqui um baita passe do Tietê, ele chega a 18 gols, com todos esses 18 sendo só de um toque na bola. Verratti, pô, eu já não tenho mais o que elogiar. Inclusive, deixa eu abrir aqui pra vocês. Deixem aqui embaixo nos comentários formas diferentes que eu possa elogiar o Verratti, porque sinceramente, todo jogo tem algum momento de falar bem dele, então me ajudem aí, eu estou sem repertório já, está ficando difícil, mas esse é um problema bom, tá ligado? Quando você já elogia tanto que falta palavras. Enfim, pessoal, tá aqui, Pablito Verratti, termina assim o primeiro tempo, o Vasco tem 9 finalizações contra só 5 do Melgar, o Vasco tinha 60% de posse de bola, o Vasco fez um baita no primeiro tempo, tinha ali problemas defensivos, mas o Vasco estava bem. No segundo tempo, que a gente tem é 3-0, muito pouca coisa acontecendo, foi voltar a ter algumas chancezinhas lá no final, o Vasco voltou desligado no segundo tempo, e cara, eu acho que aqui a gente tem um problema que é recorrente, que é o seguinte, o Vasco ele cansa muito fácil. Eu esqueci de falar disso matando, segundo tempo caindo. Nos últimos vídeos, mas assim, o preparamento físico do Vasco, ele é meio deficitário. O Vasco, ele não só no Coutinho, que é um jogador que todo mundo sabe que não tem aquele físico absurdo, tá ligado? Mas na galera toda, normalmente, no segundo tempo, o time cai muito de rendimento, e isso é uma coisa que tem que ser vista, porque se fosse só o Coutinho, tudo bem, ele que é meio cansado, mas é todo mundo, tá ligado? Então, sei lá, isso é um bagulho pra gente observar. No final do segundo tempo, o time deu uma acordadinha de novo, quase ali, teve um momento ali no meio do segundo tempo que, sei lá, parece que tava querendo dar chance pro azar, mas acabou que não conseguiu ainda bem, e aí no finalzinho do jogo, tem umas oportunidades ali com o Adson, se eu não me engano, teve uma bola que chegou no Verratti, que ele ajeita pra quem vem de trás, mas não acontece o gol, porque o jogador rival meio que tira ali a bola em direção ao gol, e dessa forma termina o jogo 3-0. O Vasco vai para os playoffs das oitavas, o Vasco se classifica em segundo lugar, não é o ideal, mas hoje é um baita jogo, o Vasco vence hoje de 3-0, tinha vencido de 3-0 também o Fortaleza, e aí eu vou dizer o seguinte, já dá pra dizer que o Vasco do Diniz vai ganhar a Sul-Americana? Ainda não, calma, mas o time joga Claro, bem. Eu acho que ofensivamente o time toca a bola muito bem, ele troca passes de forma muito legal, tá ligado? Mas assim, é importante ter o pé no chão por 2 fatores. Primeiro, a gente tava jogando contra o Melgar. Então, como eu já falei bastante, pô, é um jogo muito legal do Vasco, mas é um jogo muito legal contra o Melgar. O Melgar talvez a gente acabe tendo um respeito maior por ele, porque a gente passou aperto lá, mas não era pra ser, tá ligado? É um time que não tem essa moral toda, é um time pequeno. Isso aqui, pô, é tipo você ganhar, sei lá, do Lanterna do Brasileirão e achar que vai ganhar o Brasileirão porque ganhou do Lanterna, tá ligado? Eu não sei se é uma situação tão extrema assim, mas o ponto é um time meio fraco. Então a gente tem que ser realista, a gente tem que ser pé no chão. E outra coisa, cara, o Vasco, desde antes do Diniz e continua até agora, o Vasco ele tem problema na defesa. E com defesa eu tô falando do sistema todo, eu tô falando de meio campista, eu tô falando de lateral, eu tô falando de zagueiro, e eu falo isso porque, por exemplo, o Luiz Gustavo, que é um moleque novo e tal, 18 anos se eu não me engano, apesar de ter 18 anos, pô, ele tava jogando bem, tá ligado? Ele é um jogador forte e tal, apesar da pouca idade, mas o sistema defensivo do Vasco vira e mexe, tem uma bola que toca errada e abre o time ali, vira e mexe, dá brecha na entrada da área, então assim, nossa, o Vasco vai ganhar a Sul-Americana? Talvez ganhe, eu torço muito pra que isso aconteça, mas é importante a gente ter o pé no chão, que ainda tem uns probleminhas a serem corrigidos, que não surgiram com o Diniz, mas permanecem por enquanto, e a gente não sabe se ele vai conseguir resolver essa parada, ou se vai conseguir contornar isso, então, pô, legal com o DVD voltando, o Payet também. A vitória, legal a classificação, mas também é importante lembrar que a gente não passa nem em primeiro, a gente passou em segundo, a gente vai pros playoffs, tá ligado? A gente vai pros 16 avos, porque pra você que não sabe do regulamento da Sul-Americana, não, a gente não vai direto pras oitavas, mas a gente classifica, e aí se classificar de novo, aí sim pras oitavas. Então assim, o Vasco joga bem, mas nem todo jogo. Tem jogador que tem dia que vai bem, tem dia que oscila um pouco, então por enquanto é legal que a gente fique feliz com a vitória, tá ligado? Tá certo, mas não é esse oba-oba todo, não tá na hora de pensar que agora vai ser só goleada. Provavelmente não será. Então a gente fica aqui, a gente aguarda o próximo jogo, que é sábado, e eu espero você lá. Estaremos aqui para comentar tudo de novo. Estamos de volta aqui no nosso cenário tradicional. Perdão aí o atraso dos últimos vídeos, os cenários diferentes. É nóis, Vitória Vascão, tamo junto, pessoal. Valeu, José. Então, olha, esse foi o vídeo. Até o próximo, valeu, falou e fui.